Olá pessoal, já faz tempo que eu não faço um vídeo. Hoje eu vou ler um trechinho para vocês de um livro muito importante, publicado pela Edições Loyola, da Edições Loyola, série Bíblica Loyola, número 46, Entre os Dois Testamentos. História e Religião na época do Segundo Templo, de Johann Meyer. Esse autor, Johann Meyer, é professor e diretor do Instituto Martin Buber de Estudos Judaicos da Universidade de Colônia, na Alemanha. Esse trecho aqui achei muito interessante, que ele vai, aqui no item, na página 67, ele vai tratar das fontes, né? Ele vai falar da literatura judaica da época do Segundo Templo, a transmissão dos textos e o seu estudo. E eu achei muito interessante que vai tratar da importância, a importância que os cristãos tiveram, né, na transmissão preservação desses textos, né? Como se sabe, o livro de Enoque é a principal literatura, né, desse período, né, da época do Segundo Templo, literatura apocalíptica. É o principal livro, né, o mais importante de todos. Antes de mais nada, né, eu demorei muito para fazer esse vídeo porque deu uma desanimada, né? O país está passando por uma fase muito difícil. A gente vê que, para quem está atento, né, a artimanha do inimigo, né? Os caídos, né, eles estão atuando fortemente, né, no mundo, e principalmente no Brasil. O Brasil é uma peça-chave, né, no mundo, né? O socialismo, o comunismo, eles têm que recuperar o tempo perdido, né? E eles estão assim a todo vapor, passando por cima de Constituição, das leis. Eu posso garantir para vocês que eu vivi a época, uma época que muitos consideram como tendo sido de repressão e tal, mas nunca vi coisa igual que está ocorrendo agora, né? Supressão de direitos, ninguém pode mais expressar o que pensa, está uma coisa muito delicada, né? E tudo isso já é um prenúncio, na verdade são os primeiros passos, né, do sistema do anticristo. Eu lamento muito, né, que muitos estejam apostatando, né? Na cabeça deles, eles acham que estão agindo certo, mas infelizmente, pelo que a gente conhece das Escrituras, né, Deus, infelizmente, conhecendo os corações, Ele enviaria a operação do erro, né, para aquelas pessoas que têm tendência de gostar do errado, do que é injusto. Essas pessoas, conforme o coração delas, né, Deus conhece, né, antes do ventre, então Deus enviaria a operação do erro para que essas pessoas creiam realmente na mentira e que sejam condenados, né? É uma coisa muito triste, né? E é triste, mas infelizmente é assim que se dá, né? A gente vê até parentes, né, caindo nesse engano. Mas uma coisa tem que se dizer, né? A nossa verdadeira família, aquela que vai ser reunida, né, no último dia, né? Essa vai ser a verdadeira família. Infelizmente aqui na Terra nós temos o joio, né? Infelizmente. Então vamos seguindo, né? Eu também demorei muito, um desânimo, né? Muita pressão espiritual, né? A gente fica sem inspiração para trabalhar, né? Eu estou batalhando para reeditar o livro de Enoque. Eu estou praticamente, acho que vai duplicar, né, a introdução
a minha introdução, porque esse livro tem 3 introduções, né? Uma do professor James Charlesworth, que me autorizou a publicar no Brasil. Inclusive, eu falei com ele mês passado, ele mandou uma atualização do prefácio dele. E uma é do tradutor, né, o Dr. Efraim Isaac, que traduziu do etíope para o inglês, né? Então são 3 introduções. A minha introdução eu intitulei como uma história do livro de Enoque, né? Toda a trajetória que o livro foi fazendo desde a antiguidade, e estou inserindo muita coisa, porque a gente nunca se sabe, né, se eu vou ter oportunidade de fazer uma 3ª edição. Então está demorando porque eu quero colocar bastante coisa, né? E que vai ser muito útil para quem quiser estudar o livro de Enoque. Então, bom, eu vou ler para vocês nesse livro, relembrando, entre os 2 testamentos, o subtítulo é História e Religião na época do Segundo Templo. Lembrando que o livro de Enoque é o principal escrito, né, da época do Segundo Templo, pertencente à apocalíptica judaica, né? Eu vou ler aqui na parte de fontes, né? Fontes. Então ele começa assim na página 67 e fala assim: a literatura judaica da época do Segundo Templo chegou até nós em vários grandes complexos, dos quais uma grande parte só ficou conservada graças ao interesse cristão. Isso é muito importante. Eu vou até reler isso aqui para vocês terem saber como era o cristianismo primitivo, né? A literatura judaica da época do Segundo Templo chegou até nós em vários grandes complexos, dos quais uma grande parte só ficou conservada graças ao interesse cristão, já que o judaísmo talmúdico rabínico, predominante depois de 70, não lhe atribuía quase nenhuma importância. Segue-se disso que esses complexos, né, complexos de literatura, foram em parte transmitidos conforme foram definidos e consequentemente agrupados e avaliados por terem sido afastados da coleção de escritos bíblicos canônicos. Trata-se dos seguintes complexos, né? Item A: os escritos bíblicos canônicos do tempo pós-exílico. Para estes, remetemo-nos às introduções do Antigo Testamento, ainda que seu estado, quanto à matéria, pertence ao nosso quadro. O Correlete, por exemplo, encontra-se uma visão do mundo que já corresponde ao espírito da época helenística, o que, no entanto, não exclui uma redação relativamente precoce. E o livro de Daniel pertence, indubitavelmente, aos escritos mais influentes desse período. Item B: os escritos da Bíblia hebraica que o cristianismo adotou na tradução grega da Bíblia, como deuterocanônicos, na terminologia do protestantismo, são os apócrifos do Antigo Testamento. Na tradição rabínica, encontram-se indícios do uso de alguns desses livros, sobretudo o de Sirácida. Fora disso, porém, a transmissão passou por mãos cristãs. Item C: os cristãos adotaram ainda outros textos, traduzindo e comentando-os, em parte pela primeira vez, mas a Igreja qualificou-os de não canônicos, de apócrifos do Antigo Testamento. Nos tempos modernos, esses textos, como a maior parte dos que ficaram conhecidos mais tarde, costumam ser chamados de pseudepígrafos do Antigo Testamento, designação que possui conotações depreciativas, fazendo muita gente pensar em falsificações e acarretando até julgamentos teológicos correspondentes. Mas o fenômeno da pseudepigrafia verifica-se apenas numa parte desses textos, e como critério na história das literaturas não produz de forma alguma o efeito qualificativo que muitos quiseram atribuir-lhe. Afinal de contas, também uma parte considerável dos escritos canônicos da Bíblia deveriam ser definidos como pseudepígrafos. Olha que há muitos que negam, não aceitam isso, mas
É assim, né? Vou repetir, afinal de contas, né, uma parte considerável dos escritos canônicos da Bíblia deveriam ser definidos como pseudepígrafos, né? No Novo Testamento vocês veem a discussão sobre a autoria da Epístola aos Hebreus, então é pouco falado, né? Em primeiro lugar, o Pentateuco de Moisés. Portanto, também, do ponto de vista da teologia do cânon, uma desvalorização da pseudepigrafia merece ser criticada. O termo pseudepígrafos, né, é para indicar todo o grupo de textos, além dos livros deuterocanônicos, é inadequado. E o termo apócrifos, infelizmente, é ambíguo e, por isso, enganoso. Mas a costumeira designação dupla, apócrifos e pseudepígrafos, abrange de fato uma grande parte da literatura da primeira fase do judaísmo, sobretudo da Palestina. Item D. Os textos descobertos a partir de 1948 em Qumran, os únicos que possuímos em forma de manuscritos do próprio período. Olha que esse aqui é muito importante. Os únicos que possuem esses manuscritos descobertos em Qumran são os únicos que possuímos em forma de manuscritos do próprio período. Aqui eu faço assim uma observação, né? Vocês podem notar, né? Faça uma varredura na literatura teológica em português. Quantos livros sobre os manuscritos do Mar Morto foram publicados no Brasil? Sendo a maior descoberta arqueológica do século XX. Importantíssimo para o estudo dos textos bíblicos, né? Vamos aqui, item E. A literatura judaica do judaísmo da diáspora, especialmente de Alexandria, e em particular a tradução grega da Bíblia e as obras de Fílon de Alexandria em transmissão cristã. Item F. As obras gregas de Flávio Joséfo, igualmente em transmissão cristã. Item G. Escritos de origem presumivelmente judaica, que foram aproveitados nas literaturas cristãs e gnóstica. Apenas uma pequena fração desses escritos teve algum efeito no judaísmo rabínico. Quase todos eles foram transmitidos graças ao interesse cristão, já que também os cristãos adotaram e assumiram apenas o que lhes parecia apropriado, apenas excertos de toda a literatura judaica de outrora foram conservados, já que os rabinos transmitiram somente uma fração que lhes interessava. Uma prova disso são as descobertas de Qumran, que trouxeram à luz uma parte quase totalmente nova para nós da literatura que na época realmente existiu. Esse fato é de grande importância para determinarmos se houve ou não continuidade entre a época do Segundo Templo e a do judaísmo talmúdico após o ano 70, mas também para a constatação da relação entre o judaísmo e o cristianismo. A maior parte dos escritos transmitidos por cristãos foi guardada apenas em traduções antigas. Alguns são traduções de traduções, por isso muitas vezes a versão original é incerta. Embora, em alguns casos, fragmentos de Qumran tenham esclarecido alguma coisa. Tais fragmentos, porém, nem sempre atestam também a mesma forma do texto. A história do texto, os processos de redação, transmissão e tradução, tudo costuma ficar no escuro. Isso vale para a parte cristã, mas também para a pré-história judaica, já que não é possível saber satisfatoriamente de onde e de que grupo específico vem determinado texto, nem de que maneira foi transmitido. Os cristãos que se interessaram por esses textos e os transmitiram devem tê-los lido e interpretado como os escritos canônicos, portanto, com olhos cristãos. Por isso, eram desnecessários interpolações e remanejamentos, na medida em que a própria leitura sugeria a interpretação cristã.
e os leitores ainda não queriam inseri-la no próprio texto. A história da pesquisa, o item 1, 2, na página 670. O estudo desses grupos de textos desenvolveu-se de maneira desigual. Por causa de sua proximidade com os textos canônicos, os deuterocanônicos receberam sempre uma atenção da teologia cristã e das ciências bíblicas. Já os chamados, os chamados pseudepígrafos, porém, foram focalizados somente pelos métodos de filologia histórica das ciências bíblicas modernas, de forma mais intensiva desde os fins do século XIX e graças à escola da história das religiões, sobretudo como fontes para o chamado judaísmo palestinense. Foram mais valorizados ainda pelas descobertas de Qumran, que, aliás, significaram uma guinada em toda a história dessas pesquisas. Graças a ela, é possível, com base em textos na língua original, em manuscritos do próprio período, reexaminar escritos já conhecidos e ampliar consideravelmente, por escritos de Qumran e até desconhecidos, os resultados anteriormente obtidos. O interesse mais forte pela patrística e pela história dos dogmas foi benéfico para o estudo das traduções gregas da Bíblia Septuaginta e da literatura judaico-helenística, pois, afinal de contas, as ideias teológicas e a terminologia da igreja primitiva foram fortemente influenciadas pelos escritos do judaísmo helenístico adotados. Bom, foi uma leitura meio extensa, foi uma página e meia, né? Acho que o editor não vai achar ruim comigo. Eu indico esse livro para vocês, para quem gosta de comer alimento sólido, né? Pé no chão. É um livro muito interessante. Eu vou mostrar aqui um índice para vocês. Esse livro tem 336 páginas, da Loyola, confirmando. Vou mostrar aqui o sumário, né? Sumário para vocês. É meio extenso o sumário. Mas é uma obra de muito conteúdo. Eu achei interessante mostrar para vocês da atuação do cristianismo, né, com relação à preservação desses escritos do judaísmo do Segundo Templo, né? Muitos ignoram essa faceta, né? Essa parte da história. Às vezes eu comento nos vídeos, né? As pessoas podem achar que é exagero da importância, né? Que o livro de Enoque, principalmente teve na literatura do Novo Testamento. Bom, eu mostrei todo o índice para vocês. Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu vou ver se eu consigo retomar os vídeos, né? Para não ficar muito tempo parado. E, como eu disse, né, deu uma desanimada nessa atual conjuntura política do Brasil, que é um peso do mal muito grande, muito grande. A gente vê assim a atuação dos caídos muito forte. Daí a importância de você conhecer a literatura enóquica, né? Porque o Novo Testamento ele bebeu, né, do livro de Enoque quando trata dos caídos, né? E aliás eu sempre bato nessa tecla, né, com relação a Gênesis 6, de 1 a 4, e a Epístola de Judas 6, 7 e 14, da importância de vocês saberem realmente que houve uma parte de anjos que
se envolveram com a humanidade, né? E foi a grande causa de um conhecimento indevido e o motivo principal, né, que Deus destruiu toda aquela geração. Que se fosse pecado só da humanidade, Deus não destruiria tudo, né? Para vocês verem o grau de contaminação que houve na antiguidade, né? Que é da mistura de anjos com seres humanos. E para quem tiver dúvida, né? Eu até mostrei em alguns vídeos anteriores com relação a Gênesis 6, de 1 a 4, que as novas traduções agora das Bíblias, né? Lendo normalmente já dá para entender, quando fala filhos de Deus e filhos dos homens, isso é notório que está falando de seres angelicais e seres humanos. Mas agora as traduções atuais, né, para tirar esse engano, né, essa falsa máscara não é falsa máscara, na verdade tem uns teólogos aí que eles querem esconder essa realidade e intitulam aquele texto de um texto polêmico, para que haja debates infindáveis. E na verdade são debates infantis, né? Você assiste e você vê que é um show de vaidades, né? Pouco conteúdo e fazendo malabarismo para esconder uma coisa tão real, né? Então, como eu falei, agora as traduções novas agora estão traduzindo agora como filhos de Deus e filhas dos seres humanos. Aí fica o contraste inegável, né, de seres angelicais com seres humanos. Aí acaba com essa falsa polêmica, né? E outra coisa também, né, eu tô para fazer mais um vídeo sobre ainda Judas 6 e 7, né? Que lá também deixa claro que aos anjos que não guardaram o seu estado original tal, e foram após outra carne e cometeram imoralidades sexuais, assim como as cidades circunvizinhas, Sodoma e Gomorra, né? E tem vários estudos bem apurados sobre esse assunto, sobre esse tema, e eu pretendo trazer com mais calma. Então, pessoal, ficamos por aqui então. Até a próxima.